Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. Só que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que no bairro das Laranjeiras satisfeito sorrir quando chego ali e entro no elevador. A pé com 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar, continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje, ficou pra hoje. Ai, Nando Reis. Fica pra sempre aqui, pelo amor de Deus. Não fica só pra hoje, não. Claro. Depois eu vou te contar a história dessa música na minha vida. Uau. Marcou a minha vida. Olha, quero te, por favor, se dirigir à nossa Opa. bancada, da nossa Eba. homenageada. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Sem Censura, ao sexto do Sem Censura, que hoje homenageia um dos artistas mais brilhantes nos instrumentos, nas composições e interpretações. É o maravilhoso e talentosérrezésimo, faz parte da minha playlist, da minha vida, Nando Reis. Gente, ele é um dos mais importantes compositores do Brasil. E ele canta e ele encanta com hits que marcam gerações. O Nando tem uma presença de palco genial, uma voz que é uma loucura e uma trajetória só de sucesso, cara. Parceiro de artistas consagrados, ele é um eterno titã, né? Com alma de roqueiro e de coração completamente romântico. Nando, meu amigo querido, que honra ter você aqui hoje. Olha, nosso tributo vai ser porque você merece tudo de melhor, cara. O que você fez pra gente, para os nossos corações, os nossos romances, né, Leilane? Nossa, adiantou muito a minha vida, meu amorzinho. Agora eu vou apresentar a bancada incrível de hoje. Ele foi parceiro de Nando Reis, dos Titãs, durante muitos anos. É amigo de longa data, é um músico genial e produtor musical, Charles Gavan. Ai, Charles, obrigada! O Charles já esteve presente em momentos muito importantes da vida do Nando e hoje ele vai contar histórias dos Titãs e do amigo. Seja muito bem-vindo, meu amor, mais uma vez. Venha Obrigado, sempre, Cissa. porque é um mestre, sabe tudo. Na nossa bancada também tem ela. Ela maravilhosa, uma jornalista incrível, escritora, apresentadora, que conheceu o Nando há uns 10 anos. E ela é minha amiga, queridíssima do meu coração, minha irmã, amicíssima dele também, Leilane Neubart. Leilane amada, linda. Eu chamo ela de minha viking. Eu vim para reforçar os ruivos na bancada. Temos aqui uma bancada 50% ruiva. Exatamente, temos nossos vikings aqui, né, gente? E como debatedora, a nossa super jornalista que entende tudo de música e é minha parceira total, além de ser a mãe do Bento, né? Fabiane Pereira, obrigada, minha querida. Então vamos lá, porque tem muita coisa hoje. Vamos começar. Nando Reis, ou José Fernando, como ele foi registrado, nasceu em São Paulo no dia 12 de janeiro de 1960. Tô te envelhecendo, hein, garoto? Foi 60 mesmo. 63. 63. A família influenciou na música. O pai dele ouvia muitos discos do Jorge Benjor. E a mãe dele curtia cantar muito. O irmão mais velho era fã dos Rolling Stones e a irmã ensinou o Nando a tocar violão. Aos 7 aninhos, ele ganhou o primeiro instrumento e de lá pra cá, meu amor, aí, meu amor, o Brasil ganhava um gênio da música. Nando, querido, é uma honra, um prazer, é muito amor que eu tento por você pra te receber aqui hoje, viu? Eu também, por você, é uma honra estar aqui, fico super feliz, mas eu não me reconheço naquela descrição que vocês fizeram. Jura? Muitos superlativos aí que eu não me vejo assim. Mas aí, meu amor, você tem um negócio chamado análise, terapia, que eu acho que você devia fazer, porque você é tudo aquilo, entendeu? Obrigado. Pelo amor de Deus, gente, esse cara atravessou minha vida. Essa música que você acabou de tocar, eu me lembro que eu tava saindo uma vez, eu fazia a locução do video show. Aí eu tava saindo da TV Globo de noite,
E aí tava uma minha Brasíliazinha ali. Aí daqui a pouco eu ligo o rádio, escuto uma voz. Que eu falei, caraca, que é isso? Porque a voz dele é uma loucura. Eu falei, quem é essa pessoa? Que eu não conhecia. Aí no final o cara, o locutor da rádio, falava Nando Reis, All Star Azul. E não tinha internet pra eu saber quem era. Então, olha, isso o quê? 2000, né? 2000. Essa música, a primeira gravação dela foi no meu segundo disco solo, que é do ano 2000. Mas ela se tornou mais conhecida na versão da Cássia, do disco póstumo. Né? Porque essa canção eu escrevi, ela conta a história da minha amizade com a Cássia. E a utilização desse signo, né, do All Star, é porque a Cássia usava esse tênis assim, regularmente, né? E eu era encantado por ela, apaixonado, achava tudo nela lindo, assim. E nessa época eu não usava mais tênis, eu parei de usar, mas eu tinha um All Star preto de cano alto que minha mãe me deu nos anos 80, assim. Estamos falando de 98, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Cássia. E nessa época os Titãs estavam fazendo a turnê do volume 2, que veio em seguida do acústico, né? E a gente usava ternos, né? E eu estava produzindo o disco da Cássia, fazendo os ensaios. Daí eu falei, pô, eu vou, né, mandar uma assim. A gente veio de um show e eu cheguei no ensaio com ela, todo de terno, né, preto assim, e com All Star. E ela ficou, nossa, como você tá lindo e tal. Enfim, né, que nesse período onde de fato eu a conheci, quando trabalhamos juntos, até a produção do primeiro disco, foi uma relação muito intensa e prazerosa e produtiva e surpreendente, né? Porque Cássia é uma pessoa tímida e eu também, assim, a gente naturalmente não era fácil. Não era para ter esse match tão grande, mas né? amigos em comuns e através da forma como ela se relacionou, se identificou com as minhas composições e a gente abriu o canal, ela me convidou para produzir o disco. Então, All Star conta e a Cássia morava na Laranjeiras, eu me lembro. Eu, ruivo mais naquela época. Então, assim, tem todo esse jogo de cores azuis. Tinha uma história que ela morava em Cosme Velho, depois Ela você morava... descobriu. Eu não sabia, eu sou paulista, né, bicho? Eu Era sabia Cosme onde ela Velho, era morava, Cosme Velho, então eu pegava o táxi Laranjeiras, daí a Avenida Laranjeiras, né? Tá, onde é? É a Rua das Laranjeiras. Rua das Laranjeiras, tá vendo? Daí naquele prédio, Paraí. Quando eu fiz a música, porque a história é engraçada, eu ia na casa dela todos os dias, todas as noites, quando a gente estava gravando o volume 2, porque tinha muito tempo ocioso no estúdio. Eu só sabia chegar lá de táxi. Um dia eu falei, Cássia, liguei para ela, né, telefone, né? E você... Qual é o seu endereço? Ela falou, mas você vem aqui todo dia. Eu falei, não, é um endereço formal, que eu quero te mandar uma carta. Ela falou, o quê? Uma carta. E daí eu achei que Laranjeiras, mandei a tal carta, e mais tarde vinha a descobri que não era, ela mora em Cosme Velho. Então, um excelente... Mas as cartas chegaram. Chegaram, nunca foram respondidas. Mas aí já era eu tenho uma coleção de 10 cartas que ela nunca respondeu. Assim, uma graça. Você falou que vocês são tímidos, os dois tímidos, cada um a seu modo. Mas os dois também muito intensos, né, Nando? Sim, boa. Uma intensidade que aquilo ali devia pegar fogo, os dois juntos. A gente tinha muitas características semelhantes, assim, e essa retração social, né, quando foi um dos elementos que nos aproximou, assim, e vimos que ficávamos bem juntos um do outro. E tinha essa relação apaixonada com a música, né, que era o nosso assunto, né, central e principal. É o elo, né? É o elo. E a gente... E a relação muito... essa foto é maravilhosa. Gente, que foto, essa foto é cara. linda. E a produção do ensaio do acústico. Isso aí é um show nessa. Enfim, foram poucos anos, de fato, de 98 a 2001, né? Quando a Cássia morreu. Estamos falando de 4 anos. Muito pouco tempo. 8, 9, 0, 1. E mais do que essa intensidade, eu acho que a qualidade do que a gente produziu, né? Eu como produtor dela, na verdade, ela produziu, mas eu fui um colaborador importante, porque eu acho que eu tive uma sensibilidade, graças a essa própria identificação, geracional também, né? Nós éramos ali, de fazer com que ela compreendesse que ela era artista,
sabe? A Cássia, por essa timidez, ela se relacionava com as gravadoras de uma forma meio subserviente, assim, sem conseguir dizer não, sem conseguir colocar, aquilo era uma coisa que a encabulava até. E na hora que eu cheguei e ela me deu o cargo de produtora, eu falei, deixa comigo. Eu resolvo com a gravadora e você se entende comigo o que você quer. Você protegeu Eu falei, ela, né? exato, eu protegi Claro. ela mesma. Falei, o disco é seu, o que você quer? O que você quer cantar? Então tá, vamos lá, vamos descobrir. Toca, passava as noites tocando. E o gosto dela era muito eclético. Era uma mulher extremamente musical, extremamente culta musicalmente. Ela cantava ópera até, né? Cantava Nando? tudo, bicho. né? Cantava Camarão da Laís, qualquer coisa. Tocava violão bem pra caralho. E tinha essa coisa um pouco restrita, né? Assim, quase empobrecida da imagem que as pessoas tinham dela. Que era a sapatona que gritava e cantava blues. Sim. E eu falei, velho, não é nada disso, isso é muito mais do que isso. Isso é muito mais. Então me diz, vamos lá, entender. Daí eu consegui entender, né? Por exemplo, a Cássia, naquele momento, ela estava muito, digamos, encantada com as minhas canções. Eu tinha, de fato, estava num momento super produtivo, confiante como compositor, e ela queria gravar um disco só com minhas músicas. E eu falei, não, você não pode fazer isso. Você acabou de gravar um disco só com canções do Cazuza, você fez um disco ao vivo, e agora é a hora de você mostrar quem você é. Todo o seu repertório, Não né? a intérprete do Nando. E ela ainda assim gravou muitas músicas minhas, ela continua sendo a cantora que mais gravou músicas E minhas. desculpa te interromper, mas é uma coisa legal também que eu estudei, assim, que eu vi que é assim, que você também realizou um sonho teu de ser de criança, de ser um grande compositor para uma super cantora, não é? Exato. Na verdade, essa posição de estar atrás, não exatamente na frente, essa timidez, eu não gosto de subir ao palco e cantar ali, me dá um sofrimento. Eu gosto de compor, eu sou compositor. Essa é a minha grande realização. E a minha formação, a minha história, a relação com a música, começa na minha infância, em casa, na sala de casa, ouvindo discos. E a voz que me encantava era da Gal. E um disco dela de 74, Índia, tem a produção musical, a direção musical é do Gil, né? E ela canta músicas do Caetano, muito. Ela sempre foi uma grande intérprete do Caetano. E aquilo eu falava, nossa, que coisa magnífica estar nesse lugar do compositor, né? Tal. Uma grande eu sempre cantora. toquei violão. De alguma maneira eu aspirava, eu almejava, desejava isso, né? E com a Cássia eu realizei. Com a Marisa foi uma coisa um pouco... digamos, nós, namorados, ela cantou músicas minhas, eu colaborei no disco. Na Cássia eu era o produtor. Sim. Então eu tinha e como produtor eu sabia essa direção musical, escolha de repertório, arranjo, tudo mais. Eu não sei nada dessa parte técnica. E é o que e de certa maneira é muito semelhante ao Gil, Caetano fazendo com Gal. E esse é um lugar mais confortável, entendeu? Porque é dar a ela o lugar que ela merece ouvir. Voz de mulher, a voz da Cássia. Nossa! Pelo amor de Deus, né, Posso Deus? perguntar só uma coisinha? Como é que você se sentiu no palco com o Chico Chico? Nossa! Uau! Você sabe que é muito impressionante, né? Porque ele tem trejeitos dela, igual. o timbre é Iguais, muito iguais, igual e os trejeitos... Isso é impressionante, no A ensaio. timidez, né? É tudo. Eu conheci o Chico criancinha. Na barriga, né? Na verdade, não. Né? Quando a gente... ele já era bebezinho, quando eu fiquei, de fato, próximo delas. E depois da tragédia da morte da Cássia, toda essa relação com ele, quando ele foi crescendo, era uma coisa de bastante respeito, sabe? Ao tempo dele, Claro. né? De querer se aproximar, uma questão muito sensível. E daí, finalmente, pintou essa oportunidade, a gente tocou o ano passado. Foi ano passado, eu Sim, cantei no com ele, a Festival gente, inclusive, Qual. vai fazer um show agora em setembro, né? Que barato! E eu vi no palco, nos ensaios e tal. Então, assim, foi meio emocionante, porque trouxe tudo, sabe? A gente olha... Devolveu tudo. É, né? Nossa. mas de um jeito bacana. Lindo, De um jeito lindo. bonito, sabe? Assim, e com ele falando... Porque a gente vai fazer esse show, daí todo mundo fica com esses... Não pode falar, não. Eu falei, velho, vamos... Tá, a Cássia, assim, aconteceu, a mãe dele morreu, ele tem algo semelhante, mas tem muito mais. Vamos falar Claro. das coisas... E ele compõe super bem, né? É. Ele compõe, é um artista que está aí fazendo...
Ô, Nando, eu queria que você contasse pra gente um pouco. Eu já vi algumas entrevistas suas falando de quando você conheceu a Cássia. Se a Marisa apresentou vocês dois, como é que foi essa Marisa timidez? Monte. A Marisa Marisa Monte Monte, Marisa. apresentou vocês dois. Como é que foi essa timidez inicial? Você tocando, ela ouvindo? Não, foi assim. Alguém falou alguma coisa? Não, mais ou menos. A Marisa ali fez a ponte. Não, você tem que mostrar as canções, tem essa cantora nova e tal. A Marisa marcou, a Cássia foi, a Marisa morava na Urca. A gente eu estava lá com minhas musiquinhas e tal. Daí ela entrou, chegou, e deu oi, botou o play no gravador, eu toquei as músicas, acabei de tocar ela, placa, tchau, foi embora. Então foi assim, tipo, uau, sem longo troca de papo. palavras. Não sem papo. E eu olhei e falei, bem, acho que ela não vai... E daí ela gravou esse CT, que é uma música minha, da Marisa e do Carlinhos Brown, né? Foi a primeira música, eu não me lembro se foi no segundo, terceiro disco dela já, mas esse foi o primeiro encontro. E até ficarmos próximos, isso deve ter sido em 94, até 98, quando a gente de fato começou a trabalhar, ela gravou mais uma música minha, e eu ia aos shows, mas era uma coisa assim, sabe, no camarim. Camarim é um lugar estranho, Frio. né? Assim, é estranho, porque, né, assim... É meio constrangedor, de certa maneira, meio formal, você não tem... E com ela, então, aquela coisa, oi, tá, foi legal, então tchau. E daí, então, teve essa relação silenciosa e de, sabe, observação, tá, legal, tá. Até que daí a gente, através dos amigos em comum, Fernando Nunes e Lanlan, começamos e fizemos essa grande amizade. E conversando, porque tem um verso na canção que fala assim, que eu quero, você vai, aperta o 12, que era o seu andar, e louco para continuar aquela conversa. Exato. Eu me lembro que isso me batia muito assim, gente, eu queria tanto ter um amigo, uma amiga, que eu tivesse todo dia uma conversa que não acabasse, que no dia seguinte a gente continuasse. Quer dizer, que de repente o verbo soltou também, né? Sim, soltou, porque a música, né, que é o assunto comum, o nosso ponto de ignição, na verdade, falar sobre música, você, de certa maneira, fala sobre quem você é, né? Sobre o que é que se sensibiliza. Então, através da música, não só quebramos barreiras, como a gente foi estabelecendo, mapeando os campos emocionais, sabe, assim... E eu fiquei completamente enlouquecido, apaixonado mesmo por ela, apaixonado. Então, assim, era uma coisa, quero sair do estúdio, deixa eu gravar a guitarra. Aquele disco foi difícil, sofrido. Isso era enquanto vocês produziam Titãs. Vocês estavam enquanto a gente gravando... o Nando paralelamente saía, escapava do estúdio, porque tinha muita gente para trabalhar, de fato, né? Ia fazer... músicas, enfim, desenvolveu o trabalho com a Cássia. Isso era 1998, a gente tinha feito sucesso estrondoso com o disco acústico de 1997 e decidimos, diante desse sucesso, tentar repetir o sucesso, só que de uma forma um pouco diferente, fazendo a mesma coisa. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Tanto é que o disco chama-se Volume 2, né? Mas foi uma gravação que se arrastou durante meses e a gente ainda estava na estrada, né? Nós estávamos na estrada, nessa época ainda, então, assim... Tinha estúdio e estrada, né? Estúdio, estrada e vida privada, né? Então, assim, essas escapadas de estúdio, era até certo ponto fácil de administrar, né? Porque você era convocada para trabalhar, então ele ia lá e saía, era meio assim que funcionava. E o produtor era o Liminha, o seu ex-vizinho. Maravilhoso, meu ex-vizinho, né? Seu ex-vizinho já esteve aqui com o Arnaldo. Já esteve aqui com o Arnaldo, semanas exatamente. Atrás, isso. E, Gavan, essa parceria da Cássia com o Nando deu origem a um dos mais felizes encontros musicais que a gente tem na nossa música, né? Você não acha? Eu acompanhei de perto, assim, porque nós somos muito próximos, não só como músicos, né? Somos a cozinha da banda, né? Os Titãs, no caso, né? Mas a gente sempre teve uma sintonia muito fina, além da música e de assuntos pessoais da nossa vida particular, né? Então, cada um observava o que o outro fazia. E, no caso da Cássia, deu para acompanhar de perto assim, a evolução dessa amizade e que resultou nessa produção artística, né, que a gente está falando aqui. E a Cássia, de fato, é uma cantora que faz falta hoje em dia. Nossa. Fico até emocionado de dizer isso, mas é verdade. Mas é verdade. Ela faz falta, porque era uma cantora muito especial e extraordinária como intérprete, como cantora e como pessoa também. Essa timidez, tudo também serve um pouco assim, para atrair a nossa atenção, porque assim, o excesso de talento dela como intérprete e como cantora e como carisma, uma pessoa extremamente carismática.
Eu vi alguns shows da Cássia nas turnês que fazíamos, né, Nani? A gente fazia muita turnê junto, Titãs e Cássia Eller, especialmente na época do acústico da Cássia. Então, assim, no mesmo festival estávamos nós, Titãs, e outros, Lenine, por exemplo. Então, a gente sempre via show na coxia, né? Então, quando tinha show da Cássia, a gente estava no mesmo line-up, eu assisti vários shows da Cássia, assim, alguns até o Nando acabou fazendo uma participação, se não estou enganado. Então... Entrava nos dois, né, Nando? Por que não, né? Claro. E esse show, o acústico da Cássia, assim, que eu considero um dos melhores e maiores acústicos produzidos nesse projeto, né? Originalmente criado pela MTV, assim, por ela, pela Cássia, pelo time, pelas canções, pelo resultado, né, da simbiose do Nando com a Cássia, a gente pode chamar assim. Então, Mas assim, é isso mesmo. É uma cantora assim, que faz muita falta e eu me arrisco a dizer que ela é insubstituível. Não temos uma outra pessoa que Não, a gente ela é possa... única, ela é única. Não se deve comparar cantoras Sim, e cantores, mas mas a ela gente é faz única. isso. A gente faz isso, né? Parece não sei quem, parece... A Cássia, não tem ninguém que chega perto. Não tem, Não e tem provavelmente não terá. Agora, e no palco? Eu estava vendo ali uma imagem de vocês dois no palco. Essa simbiose era perfeita no palco também? ou tinha algum... Era assim, a Cássia no palco, ela é um furacão. Né? Ela muda, né? Ela era Ela outra muda, pessoa, ela né? tem uma entidade, ela esse recebe. domínio É. e tal. Mas, no entanto, eu me sentia muito confortável, né? E especialmente porque ela chamava para cantar as coisas que eu tinha feito Composto, e tal. né? Então era bacana. Era assim. Era porque muito amoroso, sabe? Era A muito gente amoroso. percebia isso. E ao mesmo tempo você está ali tendo aquele prazer de ouvir aquilo acontecer ao vivo Sim. do seu lado, sabe? Ô, assim? Nando, vocês nunca brigaram? Cara, não, a gente tinha uma comunicação muito fácil, até muito, quase que de pouca necessidade de argumentação, sabe? Embora com um produtor, tivemos lá alguns momentos de discordância, mas briga, não. A Cássia, enfim, teve um dia lá que, o primeiro ensaio, quando a gente fez da gravação do Com Você, o primeiro disco que eu fiz, montamos uma banda, né? A Cássia tem essa coisa, ela gosta de trabalhar com gente que ela conhece, ela se sente segura e tudo mais. E para aquele projeto eu queria expandir um pouco, chamei algumas pessoas e a Cássia, no primeiro ensaio, era a primeira vez que aqueles músicos se reuniam, eu estava ali nervoso, ela chegou um pouco atrasada e, digamos, vindo de uma noite... Uma baladinha. Uma balada. Uma baladinha. E foi um desastre. Um desastre. Aquele ensaio que nada funciona. Ela parou o ensaio no meio e falou, "Vou embora, tá cheio de paraquedista aqui." Daí eu falei, uau, ok, contornei, vai para casa e tal. Liguei para ela no dia seguinte, esperei. E liguei e falei, Cássia, quero conversar com você, posso ir aí? Fui à casa dela e falei, Cássia, o disco é seu. Você é artista. Então, se você não está confortável, você me diz. Inclusive, se você não quiser trabalhar comigo, eu não precisa. Somos amigos e tal. Você chama outro produtor. Não, e tal, e tudo mais. Não, eu falei, então confia em mim, bicho. Deixa comigo que eu estou aqui, vai dar certo, né? Então, assim, não era exatamente briga, Sim, assim, era... mas tinha essa coisa real. Claro, né? que era normalíssimo numa amizade, né? Mas não tinha briga, não. Agora, vem cá, é verdade que a família, a família te deu, depois da passagem dela, a família dela te deu um All-Star azul? Deu um All-Star azul. Olha... E não é o da canção, porque o que eu tenho é cano alto. E o que eu escrevi, ela tinha, porque ela tinha vários. Tinha vários, mas deu sim. Eu tenho os dois ali. Você usa de vez em quando? Não. No relíquia, né? Aquilo ali Olha lá. Olha lá, é esses. Quem não tem All-Star, bom sujeito não é, né? É verdade. E é verdade que ela roubou de você o Segundo Sol? Roubou, porque a gente estava ali... Roubou. Não, roubou. Eu estava às vésperas, quando nós nos conhecemos, eu estava com um monte de canções, fomos ensaiar para fazer, enfim. Eu fui mostrar porque a banda que eu tinha feito, que tocou comigo no primeiro disco, 12 de janeiro, era Lalan e Fernando Nunes. Eu mostrei as músicas e a Cássia um dia falou, eu vou gravar o segundo solo. Eu falei, não, essa é a música que eu preciso. Eu ia fazer o segundo disco solo da Warner. Eu falei, preciso... Eu sabia que era uma música especial. Não, por favor, não. Vai acabar me prejudicando. Não, roubou e gravou e foi assim, melhor roubo. Nossa Senhora, que... Porque a versão dela de Segundo Sol, cara, eu vou falar sem nenhuma modéstia, até porque eu estou falando do disco dela.
Esse disco com você é assim, uma obra-prima. Uma obra-prima, um feliz encontro, sabe? E que tem esse negócio, expande, sabe? E possibilitou ao Brasil que visse a Cássia Eller de uma outra forma. Como uma grande, não uma cantora de blues da geração dos roqueiros, tudo isso é burrice. Total. Burrice. A Cássia é muito alto. Nossa, estrela, patamar, da grande constelação. Outro patamar. A primeira foi a CT. Primeiro foi esse ter num disco Anterior. X. Depois ela gravou Não Sou Nem o Roberto, também uma música no violões, um show ao vivo e tal, música que passou despercebida. Daí veio o Com Você, que tem All Star não, Segundo Sol. Não tem no Recreio, não me lembro. Coisas Tão Mais Lindas. Bom, tem lá Com Você, tem umas agora, músicas. eu queria voltar ao negócio das cartas. Aham. E você daqui a pouco vai cantar o Segundo Sol, pelo amor de Jesus Christ. Por favor. Olha aqui. Mas você lançou um livro que nasceu dessas cartas que você mandou pra Cássia, não é? Aliás, o livro tá aqui, não tá, gente? É o pré-sal. Tá aqui pra mostrar. Olha só, que capa linda, Nando. Você falou que tinha carta que ela não respondia aqui. Não, então. Mas ela chegou a responder algo. Olha que coisa mais linda. Leilani, você já tinha visto? Demais, eu tenho. E esse é meu. É seu, não claro. devolvo, não. Mas deixa eu te contar. Na verdade, são 10 cartas que basicamente são semelhantes. Esse livro não é o das cartas, não tem nenhuma carta. Esse livro, pré-sal, é uma caderneta que eu tinha de grafismos sobre uma letra de uma música, pré-sal. Que daí o editor gostou e tal, o Eucanã fez uma abertura. O Eucanã, maravilhoso. Agora, esses desenhos são todos seus? São. Garoto, tu é bom, hein? Além do que eu já sabia dele, que você já viu. Eu gosto de desenhar. Tem coisas boas aí. Caraca, Nandinho, que maravilha. Agora, vem cá, vamos lá cantar Bora. Segundo Sol? Por favor, pelo amor de Deus. Sim. Gente, o nosso amado Nando Reis ilumina o palco do Sem Censura com o Segundo Sol. E a gente volta já já depois do intervalo. Mas agora, o palco do Sem Censura é com você, Nando Reis. Vambora. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Diz que eu vi se você disse, eu não podia acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa de abrigo. Agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia, e a vida aqui ardia sem explicação. Ou não tem explicação. Não, não, não tem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação não tem explicação. Não tem, não tem. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar, mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai, disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Ele disse, Marvin,
agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor. Seu destino eu sei de cor. Ai, meu lindo, vem pra cá. Gente, a gente está de volta com o nosso Sextou do Sem Censura, em homenagem a um dos grandes nomes da nossa música, Nando Reis, e com essa canção que bombou com os Titãs. Aliás, Nando, essa canção, eu quero primeiro não, quero daqui a pouco. Vou lá pra tua infância, hein, garoto? Ei. Se prepara aí. Ei, meu Vamos Deus. fazer regressão aqui, negócio de exercício de regressão. Mas falando de Marvin, assim, Marvin eu não sabia direito, depois eu fui aprender recentemente, que é uma versão, né? Uma versão. É uma versão minha. Do Clarence. De uma música do Clarence e Dumba, eu acho, eu não sei o nome do autor, e que eu e Sérgio Brito fizemos no comecinho do Titãs. Patches era a música, era a Patches canção. é o nome da música, É. só para deixar claro. É uma versão. é uma versão. Aliás, uma versão muito boa, inclusive, muito fiel É à letra. verdade, é. E eu e Brito fizemos e foi gravada no primeiro disco dos Titãs, que tem Sonífera Ilha, mas nada aconteceu. Ela se tornou... Nada aconteceu. aconteceu. Nada. Ela se tornou o sucesso que se Ó! tornou. A Exatamente. enciclopédia. Olha lá, esse aqui. Olha só, eu estava mais parecido com aquele lá do que com esse. Bonitinho, gente. Então, olha lá, vamos ver. Marvin Patches, do R. Dumba e G.N. Johnson. E é uma versão minha do Sérgio Brito. Olha as carinhas, gente, tudo um bando de criança, tudo... A maioria do equipe, né? Do colégio equipe. Né? O Charles não está nisso. Charles- Esse é o único que Ah, o Charles, André. cadê você aqui? O Charles estava no disco. Ele vai mostrar. Eu tô aqui. Achei que você ia mostrar o disco do Ira, pô. Ô, Cici, tem uma curiosidade. O Nando chegou a ser baterista dos Titãs. Antes do primeiro disco. Eu fui substituto. Quando eu vi o Charles tocar, eu falei, não posso ser. Não, foi bem assim. Eu fui o baterista no primeiro show, mas era quase uma brincadeira, assim. Daí, como os Titãs iam levar a sério, eu falei, não tem condição de uma banda seguir. E eu saí, naquele período eu estava estudando em São Carlos, né, fazendo matemática. Então, eu não pude. Quando eu fazia os ensaios nos fins de semana, eu era só backing vocal. Depois comecei a tocar contrabaixo, até que só passei a tocar contrabaixo integralmente no quarto disco, Jesus, e foi no quinto disco ao vivo, Go Back, que fizemos uma outra versão de Marvin, que daí sim E aí deu estourou. uma bombada, exatamente. Mas bombou Posso no mostrar jeito. aqui? Agora- Só atropelar. Olha aqui, Isso aqui gente. são os promos do Marvin, que a gravadora mandava para as rádios na Isso é época. né? promo, deixa eu pegar. Esse então... Olha isso Esse é o aqui, remix. gente. Isso Esse aqui é é o um remix, eu promo. sei. Promo é, assim, é o que não é o disco Promocional. definitivo, é uma promocional, é um disco promocional, pra ver se vocês aprovavam, né? Pra divulgar, né? Os discos que iam para as rádios eram um pouco diferentes daqueles que eram vendidos. Isso não era vendido em loja. Isso é um item de colecionador, né? Mas também Promoção tem invendável. invendável. E esse remix aí, o que é? Essa versão de Marvin aqui, foi gravada ao vivo no Festival de Jazz de Montreux em 88, né? Versão ao vivo. Ela fez um sucesso tamanho que, assim, quando a música faz muito sucesso, o que acontece? Você faz um remix para prosseguir com o sucesso. É claro. E fizemos esse remix aqui, que também é um promo, isso aqui não foi vendido, né? Fizemos nós e Liminha, fizemos esse remix aqui. O remix, na verdade, é uma reformatação do arranjo original. Você Então, pega o arranjo sim, original e sim. refaz. A que vocês atribuem? Por que ele não estourou na primeira versão? O que mudou? Eu- Foi o eu- arranjo? Estourou. Não, na primeira vez que ele gravou, não. assim, eu acho que- Depois Sim. estourou. O que mudou? Primeiro é misterioso, não dá para afirmar. As minhas suspeitas. Uma delas foi que a primeira música foi Sonífera Ilha, que foi o single. Sim. O segundo single seria o Marvin. E nessa semana eu saí dos Titãs. Eu fiquei fora dos Titãs uma semana, né? E aí eu fui pro não, exatamente. Eu adoro o Charles Charles Gavin, gente. não Ele foi prova. programado. Não foi programado, Não, ele isso é- traz tudo. Olha só, gente, deixa eu mostrar isso.
Olha Isso é raro, aonde, isso é aonde raro. que Nando Reis se meteu, gente. Mas eu já não estava nessa banda Você não na tava, época do mas- Cega Leão. Mas eu canto aí. Olha a moço. contracapa. Não, que o não Nando está estou- não escondido tem- atrás. O Nando está escondido não me atrás. procurem, que eu não estou. Todos de cueca. Mentira, não tá. Todos de cueca. Todos aqui. de cueca, o Nando tá ali atrás, olha. Mentira, gente, não tá não. E daí... Explica, desculpa. Então, eu... Explica o que é o Sossega Leão, porque Sossega é um Leão projeto genial. Genial. Uma Sim, sim. banda que nos anos 80 Gente, foi isso é feita para... maravilhoso. A banda foi feita para fazer uma festa do Caribe, baile. E o cantor era o Paulo Miklos. Deu super certo o show e aí eles continuaram e o Paulo saiu porque ele queria só fazer um projeto para se dedicar aos Titãs. E me chamaram para cantar alguns reggaes, porque eu gosto de reggae. E eu fiquei ali na banda, e aquele negócio naquela época, nos anos 80, de fazer festa do New Wave, festa do Caribe, não sei o que lá, dava certo. E a banda, só que era uma banda de baile, o Sossega Leão começou a fazer muito. Eu ganhava mais dinheiro no Sossega Leão do que nos Titãs. E naquela época eu resolvi casar, eu ia casar. Então eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, né? E saí dos Titãs, falei, não dá, eles ficavam me pressionando, você não pode Pra fazer. sossegar o leão, né? Daí eu saí, mas felizmente eu me dei conta de que o Sossega Leão não tinha futuro, né? Como banda. Daí voltei. Mas era genial, E era genial. justamente. Que maravilha, olha. E daí o Marvin foi abortado com a música de trabalho, né? Mas a minha suspeita é que o arranjo é muito melhor do segundo disco. Esse primeiro disco ele é bacana, mas ele tem uma certa ingenuidade, assim. E depois do Cabeça de Dinossauro, que foi o disco que nos Sim, deu projeção nossa, nacional, claro. e mais ainda o Jesus, que confirmou, e no Go Back, então a gente já estava, e as pessoas daí estão dispostas, não é? ouvir. Mas, Disposição. Nando, você acha que pode ser também o fato de Sonífera Ilha ser muito radiofônica e Marvin ser bem diferente, assim, a construção da música? E aí, naquela época, as rádios queriam colocar meio tudo igual? Eu acho que é possível, porque um dos problemas que os Titãs enfrentavam no começo de sua carreira era justamente isso, essa dificuldade de entender, né, como se fossem identidades diferentes, e até perceber que a identidade era esse conjunto de pessoas distintas, mas cuja... E acho que essa diversidade, né, de estilos e de ideias, musicalmente ficou muito melhor resolvida a partir do Cabeça de Dinossauro. Daí conseguiram aquilo que era a nossa força, ainda não foi musicalmente bem traduzida com qualidade, é a minha observação, nesses dois discos. No Cabeça a gente conseguiu, sabe, juntar a nossa ideia, a nossa forma com a música. E isso foi, eu acho que foi um aprimoramento. O segundo disco, Jesus, eu acho brilhante. Brilhante. Para mim é o que eu mais gosto. Ah, é? E aí levamos para o ao vivo, que tem uma história curiosa, né? O nosso ao vivo foi um desastre. Olha, eu quero falar da infância. Pelo amor de Deus, eu Vamos falei na voltar, senão a gente abertura, vai eu ficar- tenho que explicar. Me explica. Porque assim, vamos ter um túnel do tempo aqui na parada. Sua mãe, Dona Cecília, Dona fonoaudióloga. Cecília, fonoaudióloga. Dona Cecília, muito obrigada por esse filho, meu Deus do céu. Ensinou ele a falar direitinho, que voz que esse garoto tem. E a sua casa também era muito musical, como eu falei na abertura. E o seu avô te deu o primeiro violão? Minha avó. Sua avó? Minha avó sua me avó. deu. E você também, as coisas que eu fiquei estudando de você, tá? Que eu não sabia, que eu achei tudo lindo essa infância. E com 12 anos, você já escrevia poesia. Eu escrevia. sim. Não, eu gostava de escrever, de desenhar. De tocar. De tocar. Eu tenho 2 irmãos que são PCDs, né? O Zeco, que é mais velho que eu, nós somos 5 filhos, né? O Carlito, Quilha, o Zeco, teve meningite e ficou surdo. 5 anos depois nasci eu e 3 anos depois nasceu a Lulu, que também teve meningite, encefalite e paralisia cerebral. Então, a minha casa, né, tinha uma condição, os meus irmãos mais velhos, sei lá onde estavam, minha mãe e meu pai trabalhando, os meus irmãos ficavam em escolas especiais o tempo inteiro, né? Então, eu ficava muito tempo sozinho. E eu me distraía desenhando, escrevendo e tal. E quando veio o violão, e tudo isso era um negócio, sabe, não era exatamente... Eu passei a ambicionar, desejar, melhor dizendo, ser músico um pouco mais velho,
Mas assim, quase como o cara quer ser astronauta, sabe? Assim, vou ser bombeiro, entendeu? Era um negócio... Mas já tinha sementinha, né, cara? Tinha muita você podia estar jogando música na minha futebol, casa. você podia estar fazendo exato. outra coisa, Eu, né? de fato, hoje reconheço que eu tenho um talento, uma musicalidade e consegui juntar essas áreas que estavam meio esparsas, né, a palavra com a música, com muito esforço, né? Porque, como eu te falei, eu não tinha confiança em mim como compositor, não. E por isso até é bom, é natural que quando adolescente você faça bandas, porque daí você se apoia um no outro, você, né, se quebra a sua insegurança, você tem mais confiança. Tanto que em 78 surgiu os Camarões. Os Camarões. Eu amo os títulos, gente. Os Camarões. Que é Sossega Leão, os Camarões. Reino Não, os Animal. títulos das bandas do Leandro são geniais. 78, os Camarões. 78 os Camarões, 79 a gente... Você ganhou um festival com uma música Exato. sua. A gente eu estava no segundo colegial, tinha 16 anos, daí pintou esse festival, segundo festival secundarista de música. Nós inscrevemos uma música minha, de um amigo Paulo Monteiro, e fui chamado ao festival e ganhei o festival. Foi uma coisa impressionante, porque foi a primeira vez que eu subi a um palco, e com um festival, plateia e tal, e eliminatória. Sim. Então, fomos passando. E quando anunciaram, terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, Pomar, os Camarões, porra, ganha. E daí tinha uma plateia de, sei lá, 200, não me lembro, 100, 200, 300 pessoas, e cantavam a música. Porque cujo refrão era muito forte. E foi uma coisa muito impressionante, sabe? Eu tive ali... mas que beleza de mulher... E me apaixona só quando me quer. Era uma música muito simples e muito catchy, assim, sabe? Então, era uma banda inspirada na banda do Zé Pretinho. Banda do Zé Pretinho, era banda de todas baile. as minhas influências, Jorge Ben, Bob Marley e tudo mais. E ali eu tive a primeira experiência de o que é você tocar, subir a um palco, cantar uma canção sua e as pessoas se identificarem e cantarem. Com 16 anos. Ganhamos dinheiro, inclusive, um prêmio de dinheiro, porque eu compramos 2 amplificadores Janine que os Titãs usavam no começo. Então, de certa maneira, as coisas estão ali relacionadas. Ou seja, eu estou, sei lá, daqui a pouco faz 50 anos que eu estou nessa profissão. Não, e depois é muito doido, porque 78 Camarões, 4 anos depois, 82, já estava nos Titãs. Exato. Como é que foi esse começo com os Titãs? Difícil. Eu não era a cara difícil. do Salles. É difícil. Ótimo, difícil. Imagine esse monte de meninos juntos. Eram 9. Titãs eram 9. Imagina isso. Eram 9. No comecinho, eu ainda estava fazendo faculdade em São Carlos, no interior de São Paulo. Então, eu não frequentava todos os ensaios. O que é? Uma banda com 9 caras, Caramba, certo? Num cenário ali, adolescentes e tal, em São Paulo. Mas havia dessas coisas, né? Olha as carinhas, gente. Essa foto não é boa. Essa foto é maravilhosa. Essa é desse período. Tem e aí 9 a ali, gente tá vendo? tinha que... Só que a gente era muito disciplinado. A gente ensaiava todos os dias. Olha lá, olha o Brito tocando. O Brito, Mazzuzzella. exatamente, gente. Opa, aí já é... Aí já é Londres. 88, Olha Londres. o amplificador ali, gente. Era aquele amplificador? Não. Aí a gente já estava... Já era chique, Aí já era chique. Já era profissa. Isso é Londres. Ô, Charles, você tá lourão ali? Sim, já fui loiro. Tu era moderninho, hein? Isso é Ele já 88. Porque a moda agora tá bombando, todo mundo. Agora, mas ele já era Mas nessa plástico. época era moda também. Também. É que a gente já tem estrada, né, Cícero? A moda já foi, voltou. Já foi, voltou. Já deu tempo de reciclar e Tá voltar. no mesmo. Só uma Por parte. favor, todos que você Desculpe. quiser dar. Em 82, quando os Titãs fizeram o que eles dizem, o primeiro show profissional, digamos assim, né, bem cuidado, com repertório, bem ensaiado, isso foi no Sesc Pompeia, lá de São Paulo. 15 e 16 de outubro. Viu? Nós tínhamos uma amiga em comum, Cissa. Pode Eu não crer. me lembro que eu estava nessa época lá. Mas eu estava. A Cissa, que era uma pessoa incrível. Já não está entre nós, mas era uma pessoa incrível. E ela me alertou. Nessa época eu era do Ira, uma outra banda. Nós dividíamos a cena paulistana de música alternativa. Exato. Passamos a tocar juntos depois. Né? Mas então, isso era a estreia dos Titãs. E ela falou, tem uma banda genial que você precisa conhecer. Eles são 9, eles se revezam, são 6 cantores.
6, né? 6. 6 cantores. Ciro, Eles se revezam, todos tocam vários instrumentos, eles trocam assim. Ela me convenceu, nós fomos juntos assistir. Então, esse primeiro show dos Titãs, com 9, inclusive, Ciro Pessoa, né, que depois saiu, eu estava no Sesc Pompeia, assim. E, de fato, assistindo, né? eu estava assistindo, era baterista do Ira, o que resultaria nesse disco aqui, né? Que é o primeiro deles. Boa parte desse repertório que eles defenderam nesse show Sesc é esse primeiro LP, que só saiu 2 anos depois, 1984. Que tem Sonífera Ilha, né? Que tem Sonífera. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, e acho que posso dizer assim, que a partir dali acabei me tornando fã dos Titãs, né? Nós éramos fãs uns dos outros, né? Mas assim, era isso que o Nando falou, assim, primeiro a diversidade e a individualidade de cada um, já não havia liderança ali. É uma banda Isso é muito sem legal, líder. A liderança ali não existia, aquele cara que fala por todos. Todos falavam, todos faziam tudo ao mesmo tempo. O show era impressionante, tinha 5 boa noites. Cada um. Mas esse show foi incrível, assim, porque, de fato, o que a Cissa disse na época era o que eu vi ali, né? Todos se revezando nos instrumentos, com muita dinâmica, e estilos de cantar e formas de cantar muito diferentes, assim, com uma música que misturava de uma forma, assim, diria, bastante diferente do que se fazia em São Paulo. Uma mistura de rock, punk e MPB. Era mais ou menos isso que os Titãs eram. E depois entrou o reggae. O reggae já estava, né? Era mais ou menos E isso. tinha Então, uma coisa também, me parece, que era uma fixação por televisão. E isso era muito imagético também nessa época, né? isso viria depois, né? Isso viria era com uma o coisa sucesso que sonífero. acabou, Sim. né? Que já era no primeiro Mas disco, você tem né? razão, porque a nossa, digamos, desejo, a nossa crença, o nosso conceito era de não ter distinção entre música culta e música popular. Sabe essa coisa que tinha programa de calor ou é brega? Alta cultura, alta né? cultura. Esse E conceito, a gente alta sempre cultura. quis ir para a televisão. E vocês... A gente foi. E vocês iam A pro gente Chacrinha foi. pra caramba, E tinham uma noção, né? vocês tinham a noção que estavam fazendo uma coisa muito diferente? Cara, a gente tinha porque as pessoas olhavam pra gente e falavam... Que esquisito, né? É que esse cara... Primeiro, um dos shows que a gente fez no começo da carreira, New Wave, lá em Santos, todo mundo maquiado. Eu não, né? Porque eu tinha óculos, eu era meio careta. E daí, eu era careta. E daí eu... Naquela Ele época. fazia matemática. Eu achei bonitinha a carinha dele. Naquela assim. época. Eu era careca. Sempre fui maluco, mas eu era careta. E daí... Visualmente, A tá gente dizendo- tá tinha, falando visual, era de visual. batom. E daí a gente saiu do local do show para ir pro hotel a pé e vieram os caras tomar uma surra. Mentira. Assim, porque a gente era, assim, estranho. Não, e ainda era o final de ditadura, né? Sim. Era final de exato, ditadura. 83, Não, por exemplo. 83 por Ele aí. está falando de 82, 83. Pois é. Ainda Mas tinha uma távamos- coisa no visual que eu acho, eu que estava acompanhando, e o Ira era uma banda assim muito de um visual muito simples, né? Uma coisa meio pós-punk. Sóbrio. Sóbrio. Os Titãs tinham uma coisa interessante que era uma mistura assim de uma coisa meio glitter Bowie, né? Com uma coisa meio new wave também da época. Era uma fusão disso, né? E assim, então eles de fato, quando eles chegavam visualmente, o Nando era mais careta como ele está falando, mas assim, o Branco, o Arnaldo, assim, eles eram mais arrojados, a maneira de se Muito vestir, arrojado. né? Então assim, de fato impactava, né? Quando chegava, assim, primeiro era um número, era uma turma, né? Já chegava em 8, assim. E cada um vestido de um jeito, não tinha como não chamar a atenção. tem registros, dois geniais. Chacrinha, né? Daí a gente É, entrava é, 1 milhão. e daí mostrava os jurados, né? E tem um que a gente foi na Hebe. Isso, da Hebe é maravilhoso. A gente entra, o Branco, ela fala... Mas que é isso? Inclusive, que é isso? delícia! Sei não. o Nando, ele coloca vários vídeos no canal dele, né? Toda quarta-feira É, tem tem vídeo de Eu novo. adoro seu e Instagram. tem uma coisa maravilhosa que é ele reagindo Nossa. a eles, aos Titãs na década de 80. E tem isso tudo. É muito bom para quem quiser acompanhar. É muito estranho nos ver. E vem cá, como é que foi a sua entrada? Me fala você, porque até agora você contou você é fã. Aí você entra, sai o Ciro, é isso? Não, O saiu, André. o Ciro saiu antes de entrar, saiu o André. Saiu o André, Jung, o foi André. uma troca. E aí, me conta. Como é que foi o convite? Olha. Como é que foi a decisão? Eu falo, mas uma pequena intro. O ano de 84, né, que é o ano desse disco aqui. E os Titãs tinham uma coisa muito interessante, porque apesar desse repertório ser brilhante, né, como o Nando explicou,
O som aqui, a produção deixou a desejar. Foi uma produção feita com poucos recursos financeiros. Né? A gravadora investia, mas não tanto. Os Titãs dessa fornada de bandas de São Paulo foram os únicos que não aceitaram, da Warner, de André Midani, que você conheceu muito bem, a proposta de gravar um compacto simples. Todo mundo aceitou. O Traje aceitou, o Ira aceitou, a Gentes aceitou, a Azul 29. Os Titãs falaram, não, ou grava um LP ou não grava nada. Nossa, Então, gostei, já hein? começou assim, né? Gostei. Né? Isso é verdade. Então, eles foram para a gravação do LP. Porém, o LP não fazia jus ao que era o show. Né? O estúdio não foi capaz, a produção não foi capaz de, o Nando já falou isso, de capturar a performance da banda quando era ao vivo. Então, ao vivo, os Titãs eram viscerais. Tinha uma coisa de ternura, de música popular, música brega, como eles falam, né? Mas tinha um lado visceral, de energia de rock, de punk, assim, que esse disco não captou. Mas eu acho esse disco, não é um disco de rock, é um disco de pop, mas é um disco belíssimo. Eu vi esse disco até furar, porque conheci a banda ao vivo e gosto do som dele, até hoje é fato mesmo. Né? Quando que é 25 de dezembro, Natal. estou almoçando com a minha família, toco o telefone, Brito e Branco Melo, falando, temos um assunto para tratar com você. Você poderia falar com a gente hoje? Posso. Terminamos o almoço. Bem Titãs, né? Bem Titãs. Logo no dia de Natal. Natal. Tem um presentinho aqui. Foi exatamente Papai Noel isso. passou. Foi exatamente Mamãe Noel, Papai Mamãe Noel, a Noel, família Noel foi, veio Noel. em peso. Porque eu terminei o almoço e fui encontrar o Branco e o Brito no apartamento do Branco. É uma história longa e eu vou resumir. Eles simplesmente disseram assim, olha, passaremos por algumas mudanças estéticas, musicais aqui, e precisamos trocar de baterista. E eu era amigo do André Jung. Então, mas como assim? O que vocês querem fazer? Imagina, vocês estão incríveis, né? Sucesso explodindo, Sonífera Ilha, Toda Cor, Go Back, as músicas bombaram nas rádios. E várias aparições na televisão. Do lado de cá, está tudo certo, né? Eles falam, não, a gente quer promover algumas mudanças na música da banda. Isso vai acontecer com você ou sem você. Você está convidado a integrar a banda. Caraca, a decisão é sua. Se não for você, vai ser outro. Aí eu, não, peraí. Calma. Não vai ser outro. Não. Aí também não. E entrei para os Titãs como integrante em janeiro de 1985. Porém, Cícero, eu tenho muita dificuldade em terminar as minhas relações profissionais e emocionais. Eu sou um desastre. Eu não sei dizer, acabou, foi legal enquanto a gente esteve junto, mas, Fabiane, eu vou, você vai, eu vou para lá e terminamos aqui o nosso assunto. Tenho muita dificuldade com isso. Nessa época, eu estava ensaiando com a RPM, eu havia saído do IRA, estava ensaiando com a RPM, que ia explodir Paulo em Ricardo, 85, né? sim, explodiu em 85 com todas as músicas que a gente sabe. O disco já estava gravado e a gravadora falou para a banda, olha, vocês esperem, não façam shows, o disco será lançado no princípio de 85, então vocês esperem. Eu ensaiei aquele repertório e estava esperando ir para a estrada com eles, né? Quando os Titãs me chamaram em dezembro, já tinha ensaiado meses com a RPM, né? Mas nunca havia me apresentado ao vivo. E tenho que dizer, minha identificação com os Titãs era infinitamente maior do que minha identificação com a música do RPM, apesar de sermos amigos, eu era amigo de Paulo Ricardo. Né? Quando eles me chamaram, assim, o que mais me atraiu, além da música, assim, dos Titãs, eu falo isso sempre, assim, é o universo cultural dos Titãs. É incrível. O universo cultural é uma coisa extremamente complexa e diversificada. Como você vê, cada um de nós é de um jeito, fala coisas diferentes, mas quando completa esse caldo da genial, banda... Então, eu estava muito interessado nisso. Eles eram de outra região de São Paulo, eu sou da Zona Sul, bairro de classe média. Eles são ali da Zona Oeste, né? Mais ligado à USP, assim, bairros mais progressistas de São Paulo. Né? E eu vinha de uma área mais conservadora. Eu não me identificava muito com isso. Eu me identificava mais com essa turma. Então, quando eles me chamaram, eu falei, cara, irrecusável, né? Só que eu não avisei ninguém, nem Paulo Ricardo, nem ninguém, né? Então... Resumindo, primeiro show, nós fomos ensaiar, né, o Nando veio falar comigo, porque a maneira, acho que como o André foi também desligado, foi muito difícil, né? É difícil, né? Claro. É casamento, né? Pra desligar, casamento. você Um foi Exatamente, convidado Elaine. no Natal e outro foi despedido no Réveillon. Olha olha que coisa incrível. Um presente, Mas eu não... mas o rompimento, romper um casamento é muito difícil. Então, assim, ainda quando a gente foi ensaiar, eu lembro que o Nando chegou para mim, assim, primeiro ensaio, né? Paulo Miklos, eu entrei assim na sala, né? Eu decorei o repertório, já sabia tocar as músicas do show. Paulo Miklos, bem-vindo ao barco, né? Aí o Nando me chamou no canto e falou, olha,
não concorda a maneira como... Bem-vindo, mas não concorda a maneira como aconteceu esse desligamento do André Jung, não sei o quê, mas esses momentos de cisão, de rompimento, eles são trágicos mesmo, né? Eu não conheço nenhum rompimento que é numa boa. exato. Né? Então ele te entendeu também, né? Ele... Não, ele entendeu, mas assim, claro, seja muito bem-vindo, até porque Mas- nós comporíamos a cozinha, nessa época Nando dividiu o baixo com o Paulo, e fomos para um show em São Paulo, numa danceteria em São Paulo. Eu não avisei ninguém, então vai o SPTV fazer uma matéria. Inclusive, Titãs está estreando aqui o baterista novo, né? Nossa. Então, a RPM... Nossa Senhora. O Paulo Fiquei com Ricardo pena do estava Paulo Ricardo. assistindo a televisão. E você ali traindo o seu outro casamento. Exatamente. Eu sou um Você estava traidor. com a amante. Você estava com a amante. Eu estava com a nesse amante, dia. sim, que Exatamente. seria a mulher, né? É, que seria a mulher, Ele exatamente. ligou para casa enfurecido, disse cobras e lagartos, assim, acho que o meu irmão que atendeu, assim, mas depois ele entendeu e conversamos e continuamos amigos, né? Mas assim foi, eu não consegui dizer para ele, Paulo, sinto muito, amigo, vou embarcar. Ó, depois foi... Talvez tivesse sido a melhor. Foi uma maneira meio esquisita, mas foi uma maneira Uma que incapacidade você... de romper, porque difícil isso mesmo. até hoje é assim, não Mas foi consigo. curioso, né? Porque o RPM estourou, né? Em 85, estourou. Sim, sim. E nós, pelo contrário, depois da prisão do Arnaldo, a gente ficou, ninguém queria a gente. Daí, o Charles, naquele momento, parecia, sabe o Pete Best, que era o baterista dos Beatles, e saiu? isso. É, parecia o Charles falando, cara, você fez a opção errada. Porra, o cara pegou um bilhete da sorte e rasgou, né? Mas não, né? Não, você fez a opção certíssima, Não, eu digo, sim, mas mas era no assim, primeiro momento, eu não claro. deixava de olhar e falar, uau, sabe? É porque Será? fizeram de fato em 84 e 85, o RPM fez um sucesso estrondoso. Eu me Absurdo, lembro. absurdo. Nossa Senhora. Invadiu tudo que foi mídia possível, né? Mas você utilizou a palavra casamento e, assim, no seu caso, nos Titãs, foram, do Nando, 20 anos, né? 20. E você, 25 25. anos. 25. Bodas de prata. Sim. Bodas de prata, cara. Sim. Como é que foi essa convivência entre vocês, da cozinha, depois desse comecinho tumultuado, assim, vocês dois? Nos 5 Eu sei que anos. vocês dividiam A gente dividia quarto, dividia Peraí, os quartos. em que Qual período? período você está falando exatamente? Vamos falar de convivência. Depois da minha saída? Vamos desse início, assim, como é que vocês... Porque, como o Charles falou, vocês faziam meio que a cozinha. Vocês... Não, ó, foi maravilhoso. Acho que, assim, embora eu tenha sido contra a forma como o André foi despedido, eu imediatamente, quando o Charles chegou, eu fiz questão de recebê-lo. Lembro que um dia o Charles foi lá em casa, na casa onde eu morava com Vamos meus jantar, pais, né? contar com ele. E daí, não só desenvolvemos uma amizade, né? A gente dividiu o quarto, né? E como desenvolvemos uma linguagem musical, porque eu não sabia, eu peguei baixo assim, sabe, era como se eu fosse pegar um trombone, era uma coisa assim, muito estranha. E a nossa amizade, a nossa relação, né, se tornou muito íntima e muito sólida. Sabe, Que barato, e no reencontro, né, que fizemos em 2023, fizemos o disco da Vanja. Fizemos o disco da prima do Nando, a Vanja. Olha lá, isso é no reencontro. Que lindeza essa Que foto, foi hein? um negócio incrível, como a gente viu quanto o que a gente criou juntos é poderoso. Esse encontro, se isso aqui você não viu, Eu vi 3 você vezes. viu? Eu tava fazendo Eu vi, teatro, eu cara, vi. não Nossa dava, querida mesmo Leilani tava horário. lá. Eu tava lá. Eu tava na temporada de Dores e Santos. Titãs Encontro foi um presente a essa altura das nossas vidas, porque assim, nós nos reencontramos e confirmamos uma coisa que a gente já sabia, mas confirmamos assim, o quanto, modéstia à parte, nossa obra é importante. Aliás, a obra da nossa geração como um todo. Paralamas, Legião, Barão Vermelho, Gênios do Havaí, enfim, né, Titã, Uma Ira, ebulição. nossa, Cazuza, incrível. história, né? Russo, História. Nós somos relevantes. E, desculpa, mas é verdade. É verdade, Né? E total. quando tocamos essas músicas ao vivo, né, uma coisa que a gente voltou a tocar junto, né, tem o trabalho dele, no trabalho solo dele, o Nando é o violonista, né, e o cara de frente, e nos Titãs a gente divide espaço, né? O espaço é dividido. Então, o Nando voltou para o baixo, porque ele não tocava há muito tempo. Há muito tempo a gente não tocava juntos, né? E, de novo, revivemos uma coisa que a gente, como o Nando falou, a gente inventou uma linguagem. Que é E as muito músicas, única. que arranjamos nos nossos anos, né, de Titãs, né, elas continuam
muito atuais. Elas não estão datadas. E atravessando gerações, gente. Isso é Tem impressionante. galera Os jovenzinha. textos, durante a turnê, a gente falava, né? Nós aqui, como o texto que fizemos quando a gente tinha 25, 26 anos, prossegue atual. Muita coisa mudou, mas muita coisa não. E no nosso Charles, país, uma né? coisa No legal, mundo. você disse que foi um presente para vocês, foi um presente pra gente também. Eu nunca verdade. tinha Obrigado. visto a Não, formação eu lembro original. do então, Nando, eu lembro da gente conversar e o Nando dizer assim, cara, é uma alegria imensa encontrar essa turma. Eu tô muito feliz. Foi Agora, muito. tiveram momentos assim um pouco complicados, como, cadê? O Go Back. O Go Back é um disco incrível, ao vivo, gente. Num show internacional. Todos eles, olha, pequenininhos aqui, olha, contracapa também, gente. Todo mundo bebezinho. Mas deu uma não deu? Esse A disco? gravação internacional lá. Deu, a gente... Não, esse disco, ele é um milagre. Assim. Ó, esse disco existe por causa de nós dois. Eu vou contar por quê. O que aconteceu? A gente fomos convidados para ir no festival... Internacional, né? Internacional, Montreux, na Suíça. Montreux. Um festival tradicional que tinha, inclusive, uma noite brasileira, né? E a noite super forte. Nós fomos convidados para a noite do rock. Primeiro artista brasileiro que vai se apresentar na noite do rock. A gente achou que era uma coisa incrível. Pá, imagine. Pelo contrário, foi um fiasco, porque nós fomos absolutamente maltratados. O nosso show foi Porque era primeiro, não tinha ninguém na canto, plateia, o som horrível. E para piorar, na primeira música o Liminha tocava com a gente, quebrou o amplificador dele. O nosso, Caraca, olha, o nosso show foi muito comprometido, muito difícil. A ponto de terminar o show, nós no camarim, falando, não temos o disco. Porque a gente foi lá para gravar Pra gravar um o disco. disco, é. Fracassamos, Não temos né? fracassamos. E já havia gente da turma falando, não, vamos entrar, fazer outra coisa. Eu falei, não, pera, vamos ouvir, porque eu falei, eu toquei bem, o Charles tocou bem, tocamos bem. Daí a gente foi no estúdio, ouviu, e a nossa parte estava impecável. Então, o disco tem muitas correções, coisas Sim. que só foram possíveis porque o que nós temos tocado ao vivo, eu e Charles não fizemos nada. Está tudo aqui. Guitarras foram refeitas, outras coisas, vozes, uma ou outra. Então, assim, ele foi um desastre, mas eu e o Charles batemos o pé e seguramos o disco. E é um disco muito bom, muito importante, que o Marvin, que a gente estava falando, cara, ele foi um sucesso. Eu me lembro, ele estava em Salvador, a gente ia fazer um show na Concha ali. Eu entrei no carro, a gente ia alugar no carro, eu liguei o rádio. O Marvin estava tocando ao mesmo tempo em 5 estações diferentes. Olha que barato. 5 estações. Crossover Lei. total. Sabe, um negócio assim que acho que Era nunca... uma febre, era uma febre. coisa. Uma febre. Queria fazer só Querem Meu Sangue também é outra versão que nessa linha, né, de Exato, gravou do reggae, do antes. Jimmy e- Quero do Jimmy Cliff, era uma Eu queria versão. acrescentar a história que o Nando contou, como ele disse, né? Nós tivemos pouquíssimo tempo para ensaiar, sendo que naquele dia nós íamos gravar um disco. Para passar o som. Sim. Então, o ensaio, o soundcheck, foi assim, o mínimo possível, fomos destratados pelos suíços, que falavam, vocês são brasileiros, vocês atrasam, vocês não têm palavra. Nós fomos assim, insultados, inclusive, e fizemos o show debaixo de uma tensão terrível. É como se você fosse estrear uma peça, assim, e a luz passou de qualquer jeito, e a última passagem foi de qualquer jeito, e você está inseguro em relação ao texto. Né? Estávamos bem E ensaiados. ninguém comprou ingresso para E a gente É tocando... um festival de jazz que ia ter uma noite do De rock. rock, então a gente tocando Pois para é, quase exatamente, ninguém. Milani. Tocando para quase ninguém, mas gravando um disco, né? Então, quando terminou o show, eu tive a sensação de que a gente havia fracassado. E era 8 de julho de 1988. O dia seguinte era o meu aniversário. Eu fugi de Montreux, fui com um casal de suíços para Zurique, que eram fãs nossos, né? Que tinham visto a gente no Brasil e foram no festival. Eu estava assim... Arrasado, entristecido. Triste, né? Claro. O projeto naufragou, não vai dar certo. Então, vem passar a noite com a gente em Zurique e amanhã a gente devolve você lá para Montreux e você vai embora para Londres, né? Então, passei a noite na casa desse casal, fomos jantar, não sei o quê. É perto, Zurique na Suíça é tudo quase perto. Tudo pertinho. E quando cheguei no dia seguinte, já a gente dividindo o quarto, né? Fui pro quarto fazer a mala assim, o Nando falou, cara, onde você se meteu? Falei, cara, eu estava
arrasado, fugir, e falou, temos um disco. Eu falei, como? Não, nós ouvimos na casa do organizador do festival, do Claude Nobre, teve uma sessão, uma audição do show. Cara, a gente tocou muito bem, o disco está de pé. Então, assim, ele que me deu essa notícia no dia seguinte, que era o meu aniversário, que eu estava acabado. Que história incrível, genial. Agora, aí, Nando, depois de uma trajetória mega bem-sucedida, de milhões de hits, que estão até hoje atravessando gerações, mas aí você teve uma hora que você decidiu sair dos Titãs. Sim. O que te levou a tomar essa decisão? Putz, eu acho que basicamente um conflito de agendas, né? Porque quando você está numa banda, você tem que se submeter às decisões da maioria. E eu tinha uma discordância, né? Eu já tinha lançado 3 discos solos. Mas o rompimento, o desligamento, melhor dizendo, se deu porque os Titãs queriam entrar em estúdio para gravar um disco. Eu falei, não, a gente tem que parar, porque a gente vinha de um período de muito trabalho seguido e da morte do Marcelo e da Cássia. A morte do Marcelo se deu no dia que a gente, Marcelo Fromer, no dia que a gente entrou em estúdio para gravar a melhor banda de todos os tempos. Morreu o Marcelo, a gente ficou pirado, paramos uma semana, gravamos o disco em homenagem a Marcelo e fizemos a turnê. Foi uma turnê muito desgastante emocionalmente, porque logo depois teve a morte da Cássia. Então, assim, mas ao mesmo tempo não estava presente na banda, eu não estava com a dedicação que tem que se ter, né? E é difícil, como o Charles falou, dizer não, ouvir um não, mais ainda, né? Então, houve um estremecimento, né? Eu acho que hoje eu reconheço que um casamento de 9 homens. É verdade. Não é fácil. Não é fácil. É verdade, Leilani, você falou muito bem. Imagina. Imagina quanto diálogo existe. Né? Não, e quantas aquelas mágoas que depois se resolvem, mas quantas? 9? Se 2 já fica um magoado, outro já fica 9. Então foi assim, mas eu não veria, imagino que o próprio saída do Charles deve ter tido também as suas dificuldades. Bem semelhante. Então por isso que a turnê foi tão boa, Sim, porque nesse reencontro todas essas questiúnculas ficaram em segundo plano. Que o tempo passa, né? E a gente entende que é tudo tão pequenininho perto do que foi feito, né? E a gente fica amadurece, graças pelo a amor Deus, de Deus, né? que perda de tempo, né, porra? Nandinho, você canta mais um pouquinho pra gente, por favor, com nos prazer, encanta. com prazer. Gente, meus amores, olha só, a música Os Cegos no Castelo faz parte do álbum Acústico MTV dos Titãs de 1997. A gente vai curtir mais esse sucesso com o nosso astro iluminado, com vários sóis, Nando Reis. Depois do intervalo a gente volta. E agora, nesse momento, o palco do Sem Censura é do Nando Reis. Vamos lá, Nandinho. Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu. Os cegos do castelo me despeço e vou até encontrar um caminho e um lugar que eu sou. Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Não espero que um revólver venha explodir na minha testa. Se anunciou até a fé devagar, pode o destino do azar que restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer o seu lar, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar.
eu vou cuidar. Darei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, sutilmente desfaz. Quando eu estiver morto, suplico que não mate dentro de ti. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Ai, Nando, caramba! Ai, que sutilmente, gente! Estamos de volta com esse sexto do Sem Censura, em homenagem a esse imenso, grande Nando Reis, esse talento maravilhoso do nosso Brasil que emociona tanto. Ai, Nando! Agora vem cá, vamos falar. Opa! Depois dos Titãs, você parte para a carreira solo, Exato. mas você fez parcerias com vários artistas, com essa música que você acabou com o Samuel exato, Rosa, não foi? exato. Sutilmente? Exato, essa é uma música. Cara, essa eu música escrevi é- a letra do Samuel. Cara, essa música É boa. Caramba! É a sua com o Samuel. Exato. O parceiro tem uma parceria com o Samuel boa, de quantidade de músicas, e muitas delas fizeram muito sucesso. Na verdade, desde a primeira partida de futebol, depois Resposta, Ali e outras. E essa foi, em geral, o Samuel manda as melodias, eu escrevo as letras. Essa foi do modo contrário. Eu tinha esse texto, essa letra, né? Eu tinha sido chamado para escrever alguma coisa para uma revista sobre o Dia dos Namorados e tal, e eu fiz esses versinhos, né? Quando eu estiver triste e tal. Versinhos. Ai, gente. Daí eu mandei publicar, tá? Daí o Samuel me ligou e falou, pô, vou gravar um disco, Skank, né? Você tem alguma coisa? Daí eu mandei isso, esses versos. E ele musicou rapidamente, daí me ligou e falou, pô, eu fiz uma música meio Nando Reis e tal. Eu falei, só que ele falou, falta um refrão. Daí eu falei, pô, mas não, tudo tava, né, eu tinha feito Encaixadinho. estava encaixadinho. Eu falei, cara, o sentido é esse. Não, falta um refrão. E ele me convenceu, né, e eu fez o refrão, ele tinha meio a melodia, daí eu escrevi, mesmo que o mundo acabe, né? E eles gravaram e foi esse sucesso todo, né? E daí ele tinha razão, né? O refrão, parceria assim, né? Eu tive que dar o braço a torcer. Você tá vendo como o garoto de 12 anos estava aí já? Não é não? Não, Porque, pô, é o garoto que escreve poesia com 12 anos de idade, vai dar nisso. Sensibilidade pura, né? Caramba, e essa música é um recado, assim, já mandei para algumas pessoas escutarem. Por isso que eu te agradeço muito. Eu acho ela boa, tá tipo assim. Eu casei com uma música do Nando. Jura, Fabi? Não essa, né? Qual Não, música? mas uma que ele fala que ele fez muito triste, pra você guardei o amor. Ah, mas é linda, é linda. Mas é uma música triste. Ô, Cissa, ele falou da parceria com o Samuel. Uma vez eu entrevistei o Nando e chamei ele de hitmaker. Aí ele me corrigiu e falou assim, eu não sou um hitmaker, porque eu tenho muito mais fracasso do que música que faz sucesso. Eu obviamente fico super lisonjeado e
devo às canções que fizeram sucesso a possibilidade de me manter, né, na profissão, de criar meus 5 filhos e tudo mais. Mas quando falam assim de hitmaker, tem uma conotação disso que me incomoda, porque como se só houvesse valor naquilo que faz sucesso. E é uma exato. bobagem. O que faz sucesso é ótimo, as pessoas se identificam e é misterioso, não tem fórmula. Né? Eu adoraria que outras músicas tivessem feito sucesso, mas em relação ao meu próprio trabalho, as canções que compus, há inúmeras outras, até que eu gosto mais, acho que tem até mais sofisticação do que algumas que fizeram sucesso. Então, assim, eu me sinto um pouco reduzido, porque tem uma coisa que parece que só você persegue Então, o sucesso comercial, e não é isso. Já teve música que te surpreendeu, que você não imaginava que fosse explodir, que explodiu? Olha, Ou você sempre sabe o que vai? Não, eu não sei. Em geral, o que eu sei dá errado, assim. Embora nem tanto. A gente tem uma coisa meio clássica, né? Músicas com refrão forte, temáticas, né? Assim, enfim, mas, por exemplo, eu acho que eu sou um escritor, né? Um letrista prolixo, verborrágico e incomum, às vezes, no tema, com muitas imagens e tudo mais. Para Você Guardei o Amor é uma música que tem um refrão muito forte, mas são 5 estrofes que vão... Relicário. É uma música que no primeiro momento... Socorro. Eu lembro de uma pessoa, amiga nossa, que olhou e falou, mas que música é essa? O que você está querendo dizer com isso? Coisa mais esquisita, é uma índia com colar, né? E assim... E é genial. E foi lá, também você identifica, hoje fala, as pessoas cantam, sabe, e tudo mais, tem a Cássia, Até né, a que Cássia, cantou e tudo mais. Mas não dá para saber, não dá para saber. E eu não faço É para isso por que você faz, pensando nisso, né? Sinceramente, eu faço para mim, para me expressar, para tentar encontrar. Pra botar pra fora, é essa a minha expressão, profissão, lógico. claro, eu tenho consciência disso, então trabalho para isso. Não É isso Fico aí, esperando garoto. aprender a inspiração. Posso pedir Eu, uma não, gentileza? eu já ia te perguntar para você. Fala Não, você. porque eu queria perguntar pra ele, ele falou que na infância dele ele ouvia Gal Costa e que ele ouvia Índia, produzido pelo Gilberto Gil. Sim. Então eu queria perguntar sobre um momento que nós 3 estávamos juntos. Isso! Em 2016, verdade. que foi o primeiro encontro do Trinca de Ases. Trinca de Ases, era Gil, Gal e você. E nós duas E nós apresentando. duas apresentando o Mesmo, evento, lembra? bicho, agora que caiu a ficha. Olha nós lá. Uau! Você, Caramba! Olha lá. Nossa! Direto do túnel do tempo. Mas continuamos lindos, hein? Olha que dá. Oh, poxa vida! E a amizade com o Nando começou aí, Leilane? Foi, aí? quer dizer, eu já era fã, né? Não, Sim, mas eu também. nesse momento, Eu- a gente acha que tem uma admiração muito grande. E tem uma coisa das flores também. Que ele adora dálias, eu adoro dálias. Mas a partir desse encontro, que era uma homenagem ao Dr. Ulisses. Ao Dr. Ulisses. É pelo do- Jorge. né? Jorge Moreno Moreno. Baixo, É. Jorge Moreno. E eu fiquei surpreso quando fui convidado, né? Porque, assim, o Gil é meu ídolo, né? Sempre foi a Gal. A Gal, a princípio, não era a Gal, era só eu e o Gil. Daí me convidaram, claro que eu vou. E daí era uma coisa, que era um espetáculo, Era né? Não era espetáculo, só exatamente. música. Não. O show era um Isso. complemento, uma parte Isso. né, do negócio. Daí chamaram a Gal. E foi maravilhoso. Eu pude ensaiar com eles e depois fizemos uma turnê. E vou dizer uma coisa, já falei isso publicamente. Esse show foi um marco de uma decisão, uma mudança, melhor dizendo, até não sei se foi uma decisão, que foi para esse show que eu parei de beber e nunca mais bebi. Porque eu tinha um problema, né? Porque esse problema tem, de uso excessivo de álcool e drogas, e tal, um negócio que estava minando a minha vida e a minha carreira. E eu me lembro quando eu fui convidado, eu olhei e falei, você vai me apresentar bêbado, num show com o Gilberto Gil, eu tô Caramba. acabado, eu não posso, assim, então, foi curiosamente que foi um show onde nós ficamos amigos, agora estamos aqui recordando isso, que eu pude dar início a trabalhar com 2 dos maiores artistas do mundo, que são meus ídolos, e uma delas não está mais aqui, que é a Gal, então, assim, é um marco, né, não só profissional, como pessoal, esse dia. Olha, Nandinho, vamos falar do seu novo disco. Opa! São 30 canções. 30 canções. São quase todas autobiográficas.
De onde é que vem, assim, o ponto de partida? Peraí, não responde agora não, peraí um minuto só. Sabe por quê? Vou te contar um babado. É o seguinte, gente. A gente está comemorando 40 anos do Sem Censura. Então a gente está numa batalha, assim, gostosa mesmo, de ver o acervo das pessoas que passaram por aqui, do que já aconteceu. Pérolas, né? Claro. E a gente tem um momentinho seu de 2008. Vamos lá, vermos o que você falou. Eu sei que eu Olha lá. quero ver isso. Não sei se eu quero ver isso. Eu meio que sou meio encantado com as relações humanas e acho que o que mais me atrai são as relações amorosas. E eu disse, porque, de certa maneira, acho que isso é análogo à tua relação com o mundo, sabe? Eu sou totalmente, tipo... Tem uma puxação atualmente em São Paulo que é sensacional. O amor é importante, porra. Tem em vários lugares, assim. Eu adoro ver. Eu vejo isso, a primeira vez que eu vi, eu falei... Puta, o cara tá certo. Eu sou mesmo, eu sou romântico. Acho que não é aquele amor, a paixão, de todas as formas, entendeu? Mas, enfim, de certa maneira, esse é o ponto de partida e acho que conto muito da forma como eu vejo o mundo. Acho que, assim, as músicas todas é uma coisa, uma característica quase. Eu acabo escrevendo na primeira pessoa do singular, mas de maneira nenhuma porque a minha vida tem mais atração, mas é ponto de partida da minha experiência. E é o seu sentimento, né, que importa, Eu na sou verdade. absolutamente, assim, eu defendo que o que há de importante nessa vida é você se entender consigo, se aceitar, gostar, porque daí você resolve o resto, sabe? Então, assim, nesse ponto de vista, eu não quero que não somos melhores que ninguém, mas somos nós. Cada um é um. Então, acho que essa clareza, esse acerto, pelo menos para mim, sempre foi o que me deixou mais feliz, menos louco. Muito bonitinho, gente. Tá um bom trecho. Muito até. legal, né? Tá coerente. Eu quero que você faça esse trabalho novo, garoto. Vamos Pelo lá. amor de Deus. Então, esse Vem cá, trabalho... 4 discos de uma vez, porque o menino não é econômico no amor, não, gente. O Ama menino, mesmo. olha só, uma estrela misteriosa revelará o segredo. Olha só que... São 4, gente, tô mentindo não, olha aqui, vou abrir pra vocês verem. Nando, ainda tem uma cartinha! Tem. Ai, tem uma cartinha. Vou te mostrar que tem tanta coisa, olha só. 4, deixa eu fazer um leque aqui pra vocês. 4, vocês estão vendo? Linda essa edição. Que edição, hein? Caramba. Esse trabalho é da minha filha, Zoé. Da sua filha, Zoé? Ela que fez a capa. Caraca, a Zoé tá danada, hein? E ela pegou uma foto do que o meu cunhado tirou essa E a cara dessa carta? Fala, Na não, verdade, dessa carta. são eu componho, escrevo em papel, né? O meu trabalho é também todo. escrevo em papel. Então, aí são, digamos, facsímiles, reproduções do processo, né? Dos rascunhos e tudo mais, que é uma coisa que me agrada. Então, o disco como eu falei no começo, eu sou um compositor. Para mim, aquilo que acredito seja mais sólido e de maior qualidade dentro do meu trabalho. E eu estava há muito tempo sem lançar discos, né? O último foi em 2016, o anterior, aliás, e deu ver a pandemia e tudo mais. Então, eu fui acumulando. Mas o disco surgiu por acaso. Eu tinha o desejo de gravar um disco. Daí entramos no estúdio, uma coincidência, o Barrett, meu produtor, estava no Brasil com o Peter Buck, do R.E.M. Entramos no estúdio, a princípio, para gravar 2 músicas, e deu tudo muito certo, gravamos 12. E eu fiquei tão entusiasmado, vi que ali tinha um disco, mas falei, vamos gravar mais, porque nessa coisa, sabe, da vida efêmera, você não sabe o que pode acontecer, eu estou com essa disposição. Vou registrar as Vamos coisas. aproveitar logo, Vou registrar né? as coisas, vou gravar, não vai saber o que vai acontecer. Pintou, eu sou um artista independente, então eu tenho que aproveitar o momento de fazer Tem um estúdio, potencialidade, tem tudo, porque claro. tudo é caro. Daí gravamos mais 12. Daí eu falei, ok, tem um disco, não só um disco, tenho uma quantidade de tempo muito grande. Eu queria lançar em LP, que é o que eu gosto de fazer. Sim. E o tempo de música não caberia nem 1, nem 2, eram 3. Daí eu falei, ok, vou desmembrar, vender individualmente, como eu já havia feito no Jardim Pomar, e daí fiz Uma Estrela Misteriosa. São 3 discos independentes, que reunidos no que é a sua forma completa, eu fiz um box para, digamos, retribuir a gentileza de quem quiser comprar o box. Eu fiz um disco bônus, e que eu ia gravar um compacto, gravei 6. E daí, então, totaliza 30 músicas e os 4 discos.
Material composto, muitos deles na véspera, em 2022, eu tive um surto de inspiração. Uma epifania. Eu tive um momento na minha vida que me trouxe a chave, abriu a chave do meu coração e da minha inspiração. E daí juntei, tem coisas antigas, de 96, é uma espécie de... E tem os encartes, olha que Encarte é uma delícia, delícia, eu né? amo É. encarte. Agora, alguém disse pra você, você tá louco de lançar 30 músicas de uma vez? Você teve... Porque hoje em dia você lançou um single, né? Um EP, um EPzinho. Se alguém falou, não prestei atenção. Não vem também aí, Eu né? não tô, como eu te falei, Adoro. eu tenho consciência que é uma coisa, digamos, excêntrica, e que se eu estivesse numa gravadora, ninguém Ninguém ia iria aceitar, me dar dinheiro para fazer isso. Falou, você está gastando, vai desperdiçar. De certa maneira, sempre foi frustrante. Você grava um disco com 12 músicas e nunca sabe, às vezes não acontece nada, acontece umas, outras 11 vão para o lixo. Então, lixo não é o sentido, mas não acontece. entendo, né? Ficam ali, as pessoas não sabem o que é. Para o artista, acaba sendo frustrante. E a minha realização, então, é gravar, é registrar, é publicar. Gente. E daí a nossa realização é te escutar. E modéstia à parte, é um disco muito bom no ponto de vista daquilo que eu vejo em relação à qualidade do meu trabalho, né, como compositor, e também na qualidade dos arranjos e tudo mais. E está aqui meu amigo Charles, que fez uma apreciação do disco com muita isenção e me falou coisas incríveis. Então, assim, para mim está realizado. Então vamos sabe? cantar? Bora! Opa! Vai cantar o quê, meu filho? Queridos, o palco do Sem Censura é do Nando Reis com a música do novo álbum Uma Estrela Misteriosa Revelará o Mundo. A gente vai ouvir agora. E a gente volta depois do intervalo falando mais desse disco. Nando, o palco do Sem Censura é todo seu, meu amor. Reflete o mar na sua superfície, o céu em outro tom. Repete a melodia, o mesmo som. Remexe na lembrança da memória uma luz neon. Aquece o peito quando parece bom. Sim, eu te amo, meu raio de sol. No escuro oceano, você é o meu farol, ouvindo esse canto de um rouxinol. Te amo. Ao leste o sol reveste a aurora em ouro, rosa e marrom. Repleta a flor, empresta a cor do creion. Discreto gesto sobe belos perto do carmim batom. Seus olhos diariamente 2 réveillons. Sim, eu te amo, meu raio de sol. No escuro oceano, você é o meu farol, ouvindo esse canto de um rouxinol. Te amo, te amo, te amo, eu amo você. Pela porta aberta há uma fresta, se abre inteira pra você entrar. Deixo a luz acesa, ponho a mesa, a cama feita pra você deitar em mim. Da sala à janela mostra o rio, e os tacos desse chão deslizam como barcos no vazio da imensidão. Laranja e amarelo, azul febril, o impacto na visão. Nos lábios sem palavras eu assobio mais uma canção.
sob a lua cheia, luz clareia o amor, passei até nos encontrar numa terça-feira tão cinza, creia, tudo é beleza se você está aqui. Da sala à janela mostra o rio e os tacos desse chão deslizam como barcos no vazio da imensidão. Laranja e amarelo, azul febril, o impacto na visão, nos lábios sem palavras eu assobio mais uma canção. Oh, meu Deus do céu, essa hora é horrível, que é quando a gente chega ao último bloco do nosso sextou, gente. Principalmente com Nando Reis e essa música linda do novo disco Azul Febril. Nando, que música que você cantou agora, benza a Deus. Tá no disco, como eu disse. E tem uma curiosidade, porque a constelação de Capricórnio, ele é capricorniano, né? É. Você sabia, Leilane Neubart, que agora a constelação de Capricórnio tem uma estrela batizada com o nome dele? Você Que sabia? máximo, não. Menina, explica isso pra agora. Gente, isso é chiquérrimo. Não, Você nunca é viu a mesmo. constelação Nando Reis, não? A estrela? Olha, eu tô vendo uma aqui, tô vendo outra lá. Eu não sei o que você está falando, mas assim, hoje em dia existe um negócio de, sei lá, você compra. Eu né? ouvi falar disso. Não é? Tem esse babado, é. A One RPM, que é a minha distribuidora, quando eu lancei o disco, me deu um negócio desse, mas eu não sabia que tinha o nome do meu nome. Não tem uma estrela ali. Eu já vi essa estrela. Ah, Tá, olha lá, mostra a estrela. O certificado da estrela, tá lá, Nando Reis. É bem louco isso, Título né? de propriedade. Gente, pega um telescópio, vamos achar um Nando Reis Não, no vamos céu. pegar uma espaçonave, vamos Eu lá ficar também pertinho. acho, então vamos pra lá. Vamos né? pra lá, Vamos, cara, que deve ser. É melhor do que aqui. Não, do que aqui não. Não aqui. Não, aqui. aqui tá melhor. Ô, Nando, tem uma coisa legal que eu tenho percebido, que nesse disco, especialmente, que você está aqui divulgando com a gente, você tem falado muito abertamente de ser o seu primeiro trabalho completamente livre, né, do efeito do álcool e do efeito das drogas. Qual a importância de se falar isso também em emissoras de televisão, no rádio, em todo lugar? Eu acho que é imensa, porque é uma questão de saúde pública, não tem política pública sobre isso. O alcoolismo, né, que é a doença que eu sofro, ela é estigmatizada, tem preconceito, falta de informação. E assim, eu com quase 9 anos de sobriedade me sinto seguro para tratar disso, sabe? Eu sou uma figura pública, me apresentei em inúmeras ocasiões em estado lastimável, ou seja, fui identificado com isso, fiquei estigmatizado também. E consegui, né? E sou, já abri meu anonimato, sou membro do Alcoólicos Anônimos e tenho falado, escrevi com músicas sobre isso. Nos shows, quando eu falo sobre isso, é uma comoção, porque nos vídeos eu publico e tal. E tudo é um problema, E as pessoas fingem que não existe problema. Certo? E é um horror isso que a gente está vivendo, de negação. Sim. Negacionismo é um negócio péssimo. A melhor coisa é enfrentar, falar. Porque quando eu mesmo neguei a mim que eu sofria de um problema, eu não consegui sair. E não quer dizer que só ter a consciência vá te garantir. É um negócio difícil pra caramba, eu sofri muito, fiz sofrer, eu não quero para ninguém isso. Então, assim, umas coisas de solidariedade, eu falo, bicho, eu consegui, eu tô e... É uma barra pesada e você não tem que ter vergonha, você não é vagabundo, você não tem força de vontade. Exatamente. Falta de força de vontade, nada disso. É uma doença, como outra. A pessoa tem diabetes, não sei, eu tenho alcoólatra, eu sou alcoólatra. Pronto, não posso beber. O outro não pode comer chocolate, eu não posso beber. Sim. Tudo bem, só que bebida tem esse glamour e tal. E eu digo porque eu glamourizei. Fiquei anos, você bebeu. Então, parei e tenho falado. Sobre o ponto de vista do trabalho, é claro que tem benefícios na minha vida inteira, mas cabe dizer isso, porque há uma falácia também, que é um mito, a criatividade, tudo bem? Sim, foi ótimo, porque eu sou uma pessoa
neurótica, eu tenho autocrítica exacerbada. Então, o álcool, em alguma maneira, assim, dava o álcool uma dá uma diluída nisso, amenizada, eu né? rompia. Mas a criatividade é minha, sabe? A criatividade é minha. E, mesmo em todos os 40 anos de doideira que eu vivi, a minha relação, eu posso até criar alguma coisa, mas na hora de gravar ou de escolher a música, eu sempre estive lúcido, porque a crítica depende de uma consciência de lucidez. Então, assim, nada do que eu fiz nos discos que eu estava doidão, a voz pode estar uma merda, ou eu posso ter ali, mas a composição só foi para lá, eu só decidi publicar, porque eu olhei e falei, isso tá bom. Porque, claro, eu fiz um monte de coisa que não presta, como todos nós. Claro. E não é assim, eu não sou gênio. Eu vou lá, trabalho. Às vezes dá certo, às vezes é bom e às vezes não. E, Nando, olha só, assim, eu quero te dizer parabéns pela tua humildade. Não, e agradeço você compartilhar isso, sabe? Assim, porque tem pessoas na nossa vida próximas e pessoas que a gente não conhece que sofrem dessa doença. Para muita gente é E importante é muita ouvir gente isso. importante. Eu acho que é fundamental a gente falar. Eu quero um dia fazer um programa assim, falar muito do AA, como do NA, o Naranon, que são lugares, instituições importantíssimas que prestam serviços de graça. Então, assim, que No pessoas Brasil inteiro, procurem né? sem a menor vergonha, com humildade, que eu acho que essa palavra foi um pouco deturpada durante o decorrer dos anos, assim, humilde. Não, humildade é uma virtude das mais belas e dignas, né? E solidariedade. Solidariedade. O que eu vi de solidariedade dentro de uma Exatamente. sala, eu não vi em lugar nenhum. É, em lugar nenhum. exatamente. Ali eu fico fascinado, eu me emociono. Então, eu te agradeço muito, digo assim, como cidadã e fã, assim, sabe? De você estar fazendo isso. Porque você tem ideia, eu sei, mas é um trabalho muito importante que você está fazendo, além do seu trabalho, além que graças Charles, mas assim, essa contribuição para... É um amor, isso é amor. Bicho, e tem coisas assim... Isso é amor, cara. A notoriedade é muito chata em um monte de coisa, você fica sendo atacado, né? Mas tem coisas que você tem que aproveitar. Claro, então, cara, tem lógico. voz. Eu vou tentar falar de coisas boas que não tem nenhuma divisão. O alcoolismo cai para todo mundo, todas as lógico, correntes, sim. seja lá Classes de qual sociais. país, qual crença, é assim. Então, é bom tratar dessas coisas que também humanizam todo Sim, mundo, sabe? Põe todo mundo horizontalizam, lá. Exatamente, horizontalizam, horizontalizam, porque está É. tudo hoje em dia tão verticalizado É. e segmentado que parece que são times, e não Exatamente, são. É não, bom lá não. falar das coisas que somos Não, comuns. genial, genial. E você tá lindo, cara. Agora eu quero falar do Nando Paz 5. Opa. O menino, além de fazer música, além de dividir quarto com o Charles, além de tocar não sei quantos instrumentos, tem uma estrela com o nome dele, Leilane. A gente precisa arrumar isso, Leilane. Não é? Vamos arrumar uma estrela que eu Não, vocês devem ter, vocês só não estão sabendo. Né? Ele ainda fez 5 filhos, gente. Não E a fez Zoe- sozinho, né? Não. Paternidade. A paternidade te transformou. Porque, inclusive, você tem agora uma parceira que fez esse trabalho lindo, que é a sua filha. A parceira. A Zoe, maravilhosa. O que fez a capa disso aí, que é o Deixa eu box ver. também. Que é o tá? box esse também. aí que eu estou lançando em pré-venda. Aqui, gente. Que é uma reunião de todas as As parcerias parcerias, que eu né? fiz. Tem Ana Fits. Vitória, Isa, o João, o Arnaldo Antunes, e o pessoal, Péricles, amigos. Melim, E a- Pete, Colomi, Samuel Rosa. E isso Olha é uma que coisa legal barato, de falar, que é gente. muita gente da nova geração, porque Pois é. o Nando pega na É, mão isso é desses muito artistas legal. novos e joga luz. Não, e às vezes uma parceria que você pensa que não vai dar certo. Eu lembro quando eu vi o Nando e a Pitty, eu falei, peraí, Nando e Pitty? Aí, aí eu falei, não, eu quero ver isso de perto. E foi tem coisa sensacional. Mas enfim, Mas como é que é pai, essa filharada toda? Me É conta. maravilhoso, né? É uma maravilhoso. trabalheira, É, desgraçada, educa. velho. Muito boleto. Eu juro, assim, amo os meus filhos. Infelizmente tive os 5, né? Então ali tudo bem, mas assim, eu olho e falo, eu sou realmente uma pessoa arrojada. Olha lá, né? olha lá. Esse é o Ismael, que é o mais Ismael. novo, que já tem 19. 19? 18. Zoé, Olha a Zoé, que que maravilha. tem 25. E ela é designer? A Zoé é artista plástica, Artista tem um plástica, trabalho maravilhosa. maravilhoso. O Sebastião, que toca Sebastião. comigo. O Sebastião, esse me acompanha lá. Teve meu música filho. já pra ele, Esse mundo né? é bom, Sebastião. Que maravilha. Meu céu. Deus do céu. Isso é nessa época aqui, Aqui, ó. ó. Go back. Essa é a Vânia, mãe dos 4
primeiros, e esse é o Theo, o mais velho. Nossa, bicho, nessa... Oh, meu violão! Olha ele tocando a vassourinha, mas você reparou ele tocando a vassourinha? É, tocando porrada. Gente, Ele que tocava lindeza porrada. isso. Ele chamava de torrada. Benza, 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 benza. Então, é uma maravilha, né? São 5 pessoas incríveis que eu os admiro. Paternidade foi um aprendizado na raça, né, bicho? O primeiro filho, o Theo, tem manual, né, cara? eu quase peço desculpas pra ele. Você foi no laboratório, né? Vem sem gula, né? Vem sem gula. Filho, porra, eu fiz o meu melhor, entendeu? Porque é muito doido, porque maternidade, paternidade não tem manual, cara. Instrução. Quando o Theo nasceu, eu lembro que quando eu peguei, eu tinha 23 anos, né? A gente saiu do hospital, entramos no Fusca. Eu tinha um Fusca. Eu guiando a Vânia com o Theo na frente, né? Sem cinto de segurança. Assim, eu olhei e falei, e agora, amigo? O que eu faço? E daí, foi esperado, a gente tinha acabado de se casar, enfim, né? E daí foi, a única filha, de fato, planejada, assim, foi a Sofia. Os outros, né, vieram, enfim, é maravilhoso. Tem um cuidado sem fim. Sem fim. É um sem dinheiro fim, sem fim. para criar. Sem fim. É tudo, a gente tem que criar sozinho, né? O Estado não ajuda ainda. Ser avô é mais fácil? Porra, ser avô é mais fácil. Ser avô é maravilhoso. Ser avô é delícia, né? Bicho, Né, Leilani? É muito Charles bom. é avô também, Charles? É muito bom. Eu optei por ser pai bem mais velho. Minhas filhas nasceram quando tinha 40 e 42 anos. Né? Mas tem seus benefícios, né? Também tem. Ganhou mais. Começou mais Farol mais baixo. Uma das razões, inclusive, né, pegando esse gancho aqui, o Nando falou da saída dele, né? No meu caso, especificamente, eu tive alguns motivos, mas um que pesou muito foi a paternidade. Estar presente, acompanhar o crescimento delas Olha e que poder, lindo ao isso, lado né? da A mãe... gente ouve mulher dizendo isso, agora a gente ouve um homem, né? A vida nos leva para caminhos que a gente nem sempre pode escolher, né? Mas assim, ali naquele momento eu falei, olha, eu optei por ser pai mais velho, eu não gostaria de delegar todas as tarefas da educação das filhas para a mãe, né? Então, Eu me lembro que você falou isso. E era incompatível com a estrada. Também queria reduzir o claro. ritmo de estrada e foi impossível. Os outros 4 quiseram continuar. Eu entendo perfeitamente, cada um numa dinâmica de vida. Né? É agenda. Eu queria um pouco mais de autonomia para poder ficar ao lado das filhas. Lógico, Abrir mão de muita crias. coisa, na verdade. Sim, né? sim. E de muito, assim, de muitas coisas, na verdade. Né? Mas assim, não me arrependo absolutamente, porque hoje Óbvio que não. uma está olha. com 22, a outra está com 19. Mas já você vai ser vovô. Agora a gente sabe assim que, olha, o Charles, olha o acervo. O Charles é Mas uma o Nando Agora também, o Nando, isso que eu ia dizer. O Nando não é brincadeira. Eu vou chegar aqui Ele perto. Não, também tem um acervo, mas o dele é uma bichinha meio, entendeu? Ô, dona Cecília, vou ter que falar pra senhora, tô olhando pra câmera ali, entendeu? Assim, que tu coleciona umas coisas muito esquisitas, garoto. Eu sou esquisito. Você é um pouco esquisito. Você chega mais perto, você olhando no Olímpico, tu é esquisito um pouquinho mesmo. Eu adoro essa esquisitez. Eu também acho. Agora, você guarda assim até chave de hotel? Você já colecionou? Guardei. Infelizmente eu joguei fora. Infelizmente joguei fora, é genial. Eu tinha uma chave de hotel, Leilani. Não, eu sou... Chave de hotel de menos, ele colecionava caramujo. Caramujo é maravilhoso. Eu fiz parte da Sociedade Brasileira de Malacologia, que é a ciência que estuda os univalves e bivalves. Olha lá a coleção, olha a coleção. É a coleção a que eu caramujada. doei para o Museu de História Não, Nacional. mas isso é legal, cara. Doei. Chave de hotel, isso eu acho bacana, Não, Remo. isso Acho eu não- científico, Ah, acho lá, lá, Museu doei, Nacional. Museu Nacional. Eu acho A científico. chave de acho- hotel é que nem eu sempre guardei cartão de embarque, sabe? Eu guardo coisas. Eu tenho, sabe, coisa da minha avó, de colecionador. A chave de hotel é que naquela época, né, quando nós, né, vivíamos, né, soltos por aí, o chave de hotel não era magnética, era chave. Sim, a E para chave. você não ir embora com a chave, os chaveiros eram umas Grande. coisas enormes. É, E eu achava aquilo uma graça. Ia roubando. E tinha uma sacola, mas eu me desfiz dela. Eu tenho um arquivo muito grande de coisas relacionadas ao que interessa aqui da minha profissão. Eu sempre guardei tudo, os manuscritos, aquilo que está ali, papel e tal, porque eu me interesso muito pelo processo de trabalho, mais do que o resultado final. Eu sou um curioso por isso para mim é intrigante. E, então eu tenho um belo arquivo. E, Ai, e não, de que disco. maravilha. Puxado. A gente está chegando ao final do programa. Leilaninha, meu amor, se você pudesse guardar alguma coisa do Nando Reis, o que você guardaria? Nossa,
Nossa, que difícil. Eu guardaria toda essa emoção dele. Não é? Toda essa essência dele de amor à vida, às pessoas. É isso aí, meu amor. E você, Gavan, você que mexe com esse acervo todo dele, que sabe tudo, tá organizando o acervo dos Titãs agora. Sim. Se você pudesse guardar alguma coisa do Nando Reis, o que você guardaria? Nós guardamos a amizade. Né? Ai, lindeza! Adorei. Meu amigo. Fabizinha, você. Como eu não sou íntima ainda, assim, eu guardaria os manuscritos, os caderninhos. Eu guardaria assim guardo e guardarei toda a emoção que você me faz assim sentir. Eu agradeço muito, eu fico até porque hoje em dia eu agradeço tantas pessoas que me emocionam. Porque a gente está se emocionando com coisas muito tristes, né? Então, assim, quando uma pessoa atravessa meu coração e me emociona, eu agradeço tanto. Então, eu te agradeço pra caramba mesmo por você me emocionar tanto esses anos todos de vida. E então, agora eu vou agradecer. Eu agradeço a você. Não só por ter me convidado, por ser a pessoa que você é, tudo que você enfrentou e a forma como você enfrentou e expõe. E você é um exemplo de mulher, de amor à vida e de saber que a vida é o que a gente traz dentro da gente e não só o que a gente acumula. Então, obrigado por ter me chamado. Obrigada. Você tem uma estrela, eu tenho um anjo. Você tem. Oh. A gente está igual. Meu amor, com todo esse amor, eu quero, assim, te agradecer muito por ter vindo. Quero te pedir para você cantar para a gente, para encerrar esse programa. Mas inesquecível programa, assim, para mim, um dos mais emocionantes. Muito obrigada por existir, por estar se cuidando tão bem, por ser essa pessoa tão generosa e tão amorosa. E todos, eu detesto adjetivos, mas eu estou falando tantos, que adjetivo é complicado, né? Mas enfim, mas você é tudo isso. A gente pode. Quanto mais você que é poeta. Então, Obrigado. por favor, vai lá pro palco, Vamos meu lá. amor. Muito obrigada, gente. Ai, Leilane, você sabe que eu te amo, minha irmã da Sempre vida. bom estar aqui com você. Tão Muito obrigada, bom. TV Globo, muito obrigada. Tá todas as câmeras para liberar. Minha irmã, minha amiga, tá na minha playlist das melhores. Leilane, muito amo. obrigada, tá? Te amo. Te amo. Mais tarde a gente se encontra, a gente se fala. A gente se fala todo dia. Combinado. Charles Gavan, você é um presente ter aqui. Sempre. Você volta mais sempre, Eu volto tá? sempre, agradeço estar aqui ao lado de vocês todas, com quem eu convivo há muitos anos, antes de eu virar músico no profissional. E em nome da classe musical aqui, eu vou aproveitar a ocasião para agradecer o espaço que vocês aqui no Sem Censura dão à música brasileira e à sua diversidade. Isso não tem preço e nós precisamos muito. Então, em nome dos músicos, com legitimidade, muito obrigado. Muito obrigada. E vem falar do acervo aqui quando você organizar tudo. Atento, Vem falar o que direi. você quiser aqui, tá? Fabi, meu amor, beijo no Bento. Muito obrigada pela mais uma parceria, vez. tá? Ai, meus amores, olha, eu espero que vocês tenham guardado as melhores lembranças das músicas do Nando Reis, porque eu tô muito emocionada, eu guardo todos e guardem também os bons momentos desse nosso Sem Censura, desse tributo que a gente fez com tanto amor, dedicado a esse grande, imenso nome da música que nos enche de orgulho, nos enche de amor. Bom final de semana para vocês, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E agora a gente vai se emocionar mais ainda, vamos acabar de chorar aqui. Até segunda a gente está junto, tá bom? Mas agora, viva Nando Reis! Meu amor, o palco do Sem Censura é todo seu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa canção eu dedico ao anjo Rafael. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, sem ti, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele quis nos diz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar.
guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte, vai arder no fogo, o gelo vai queimar. Queimar. Obrigada. Salve, Rafa! Salve, Rafa! Salve, meu querido. Muito obrigada. Com certeza.